meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. E Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. E Deus me ama, eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Tens o dom de ouvir segredos, mesmo se me calo, e se falo me escutas, queres compreender. Se pela força da distância tu te ausentas, pelo poder que há na saudade voltarás. Quando a solidão doeu em mim, quando o meu passado não passou por mim, quando eu não soube compreender a vida, tu vieste compreender por mim. Quando os meus olhos não podiam ver, tua mão segura me ajudou a andar. Quando eu não tinha mais amor no peito, teu amor me ajudou a amar. Quando os meus sonhos vi desmoronar, me trouxeste outros pra recomeçar. Quando me esqueci que era alguém na vida, teu amor veio me relembrar. Que Deus me ama, que eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Que Deus me ama, eu não estou só, que Deus cuida de mim quando fala pela tua voz e me diz coragem. Coragem. Muito boa noite, é com muita alegria que nós começamos mais um programa Direção Espiritual. Eu tenho pensado muito sobre essa oportunidade que a gente tem de demonstrar o nosso cristianismo sendo amigo. Mesmo porque um bom amigo é o resultado de uma boa formação humana. Ninguém pode ser um bom amigo sem antes ter passado por um processo de purificação, de jogar fora os excessos, os egoísmos. E eu fico pensando que, é claro que o cristianismo ele não pode ser mensurado. Eu não posso medir o quanto uma pessoa é cristã, se uma pessoa é mais cristã que a outra. Isso não é mensurável. Isso pertence às instâncias da alma, né? Mas o nosso cristianismo se reflete no nosso comportamento. E aí a gente pode identificar, não para fazer um julgamento do outro, porque eu acho que a instância de reflexão, ela só é honesta a partir do momento que ela parte de nós. Se eu fico o tempo todo fazendo uma leitura do mundo a partir do outro, eu corro o risco de querer ser o juiz. Eu não sou um juiz. Então todas as vezes que eu olho para a minha vida e tenho a coragem de lançar
com muita honestidade, de fazer um discernimento de como eu tenho vivido, de qual é a qualidade da minha vida, eu naturalmente vou pensar na minha vida cristã como resultados. O que o meu cristianismo já fez em mim? Eu tenho 45 anos, 45 anos de vida cristã, claro, menos anos de consciência cristã. Eu não sei em que momento da minha vida eu de fato compreendi o cristianismo e o assumi como uma regra de vida. Que o cristianismo, mesmo que a gente tenha sido batizado, pode ser que a gente ainda não tinha consciência de tudo que ele representava para nós. Infelizmente, a superficialização do mundo entrou dentro do contexto religioso e a crisma nem sempre representa o que deveria representar. A crisma é aquele momento em que eu vou conscientemente diante da igreja, na pessoa do bispo, no caso, e renovo o meu batismo, renovo as promessas, tudo aquilo que prometeram por mim, porque eu não tinha consciência ainda, fui batizado quando ainda era uma criança, eu renovo. Nem sempre nós temos essa maturidade de fé. Mas se eu vou contabilizar aí, digamos que eu tenha 20, 25 anos de vida consciente, de cristianismo consciente, tudo vai depender do momento em que a gente se converteu de fato, né? Porque às vezes a gente é batizado, crismado, e a gente vai vivendo aquele cristianismo morno, e de repente, como Paulo sofreu a queda do cavalo, a gente também sofre algumas quedas, ou momentos importantes que acabaram significando para nós um divisor de águas. Aquilo que eu era antes e aquilo que eu passei a ser depois daquele acontecimento. Geralmente o sofrimento é um bom crivo para essa divisão, para essa separação de tempos. Então, se eu vou pensar quanto tempo de vida cristã consciente eu tenho, e se eu quiser medir, volto a dizer, ele não é mensurável, mas se eu quiser me aproximar um pouco daquilo que seria o que eu já alcancei do cristianismo em mim, eu diria que seria a qualidade das amizades que eu pude fazer ao longo da minha vida. A gente só é um bom amigo à medida em que a gente é um bom cristão. Aí você poderia me dizer assim: ah, padre, mas então o ateu não pode ser um bom amigo, nem pode ter amigos? Claro que pode. O ateu não está desobrigado de buscar as virtudes que por acaso estão dentro do cristianismo como regra de vida. Mas antes de Jesus falar dessas virtudes, que nós assumimos de maneira religiosa e salvífica, com dimensões transcendentes, claro, totalmente diferente. Mas os ateus têm lá na filosofia aristotélica o mesmo convite a essas virtudes também. Volto a dizer, diferente de nós. Nós acreditamos no poder redentor de Jesus em nós. Nós acreditamos que toda a ação amorosa que um ser humano pode ter é fruto de Deus em mim, em você. Nós acreditamos que Deus se antecipa em tudo aquilo que é humano. Os ateus não têm esse princípio, né? Eles acreditam no homem, no ser humano. Nós temos um anterior às questões humanas que nos torna crentes. Mas ninguém está desobrigado de ser homens e mulheres virtuosos. E é justamente a vida virtuosa que nos faz ter bons amigos. Você pode observar, se você tem bons amigos, é porque você é bom amigo também. E eu estou falando de fidelidade, eu não estou falando de conhecidos. A gente precisa diferenciar os amigos dos conhecidos. O amigo é aquele que conhece a sua vida, que tem acesso a você, que exerce uma autoridade afetiva. Eu gosto muito dessa expressão, você já me ouviu falar dela muitas vezes. A autoridade afetiva, ela se estabelece toda vez que há uma confiança. E a confiança é justamente você olhar para o outro e pensar, a palavra dele para mim não é interesseira,
não está buscando o que ele deseja, mas é uma palavra totalmente voltada para o meu bem. Uma palavra que quer me fazer ser melhor. É claro que se eu estou movido pelos meus egoísmos, pelos meus ciúmes, pelas minhas arrogâncias, prepotências, eu posso muito bem fingir ser um amigo e então coagir o outro a fazer aquilo que eu quero que ele faça. Mas isso o tempo desconstrói. Ninguém consegue ficar oculto muito tempo nos seus egoísmos, nos seus ciúmes. Um dia a máscara cai. E aí você percebe que aquele amor não era sincero, que aquela doação era interesseira. Agora, quando você percebe que essa fidelidade se estabeleceu, é porque nós estamos presenciando os frutos do cristianismo ali na prática. E quando eu falo de amizade, eu falo destino de todo sentimento. Com o tempo, o pai vai ficando amigo do filho, o filho vai ficando amigo do pai, porque vai passando aquela fase em que o pai precisa ter aquela autoridade como pai. Depois que eles se tornam adultos, fica diferente o sentimento, fica diferente a relação. É por isso que nós não podemos admitir que uma mãe queira ser mãe do filho dela da mesma forma a vida inteira. Não. Chega um momento em que o filho vai assumindo uma autonomia, ele se casa, ele constitui uma família, e a mãe desfruta do direito, que isso é bom, por isso que a gente chama de direito, de ter um relacionamento de amizade com o próprio filho. Não é que deixou de ser mãe. O papel está estabelecido para o resto da vida. Agora, as funções ficam diferentes. O modo de exercer o papel vai sendo modificado com o tempo. Isso é amizade. É aquele vínculo duradouro que nos dá condições de crescer a partir dele. Porque o bom amigo sempre tem uma palavra que nos faz crescer. E sempre que falamos bom amigo, nós pensamos nos dois movimentos da amizade. Aquilo que eu ofereço e aquilo que eu recebo. Então, se sou um bom amigo, naturalmente terei bons amigos. É assim que funciona a vida. A Sagrada Escritura trata, em muitos momentos, ela fala da amizade como um valor supremo, como uma oportunidade de crescimento, e chama isso até de tesouro. Quem descobriu um amigo encontrou um verdadeiro tesouro. E aqui no livro de Eclesiástico, capítulo 6, versículo 5 em diante, há um texto muito profícuo, muito fecundo, para nos ajudar a pensar essa oportunidade que a gente tem de ser amigo, de fazer amigos e de ter amigos, né? Uma palavra amena multiplica os amigos e acalma os inimigos. Uma língua afável profere saudações. Eu fico sempre pensando nisso, minha gente. A amizade, ela será sempre marcada pela palavra. O que nos torna amigos uns dos outros passa também pela palavra. A confiança passa pela palavra. A fidelidade passa pela palavra. A verdade passa pela palavra. E é por isso que nós precisamos tomar muito cuidado com o que a gente diz, com o que a gente escreve. Toda vez que eu tenho acesso à vida do outro, eu preciso pensar muito. Como é que eu vou chegar? Com que palavra eu vou chegar? Eu sei que nós estamos numa época em que nós temos muito acesso a todo mundo. Você entra lá nas redes sociais e você manda recados, você fala com 1000 pessoas. E isso está retirando de nós até algumas regras da educação. Às vezes a gente diz o que não deveria dizer, às vezes a gente se sente mais íntimo do que deveria se sentir. Às vezes nós usamos a nossa palavra de maneira muito banal.
ter respeito pelo que você escreve. Isso pode ferir alguém, ou pode ser invasivo. Por isso que a Sagrada Escritura diz aqui que a língua afável, ela profere saudações. O que é saudar? É reverenciar. A reverência que nós fazemos ao outro através da palavra afável, da palavra que acolhe, da palavra que respeita. E por isso que o silêncio também, ele se configura como um respeito, como um abraço, como uma saudação. Sejam numerosos os que te saúdam, mas teu conselheiro, um entre 1000. Olha que interessante isso. Sejam numerosos os que te rodeiam, mas escolhe bem aquele que é o teu conselheiro. Escolhe bem aquele que terá autoridade afetiva sobre você. Não serão muitos. Abrir o coração, expor o que se sente, o que se pensa, requer intimidade. E é por isso que nós precisamos sermos cautelosos mesmo. Porque a amizade não é outra coisa senão você abrir os terrenos da sua alma para que o outro tenha acesso. Tenha acesso. Se queres adquirir um amigo, adquire-o na provação. Mas não te apresses em confiar nele. Porque há amigo de ocasião que não preserva no dia da desgraça. Desculpa. Não, é isso mesmo. Persevera. Que não persevera no dia da desgraça. Há amigo que passa a inimigo e que revela as desavenças contigo. Há amigo que é companheiro de mesa, mas que não persevera no dia da necessidade. Isso aí você sabe de cor, né? Nós estamos já muito experientes em perceber as pessoas interesseiras que lhe querem no momento do seu sucesso, da sua realização, e que depois não faz muita questão de estar no momento em que você não tem todo aquele reconhecimento que tinha antes, não tem todo aquele dinheiro que tinha antes. É por isso que é bom a gente olhar para os amigos que a gente fez ao longo da vida e identificar quantos perseveraram. Eu, por exemplo, tenho muitos novos amigos. Muita gente que entrou na vida, porque, claro, eu viajo muito, eu encontro muita gente e eu tenho facilidade de estabelecer vínculos. Agora, eu tenho a graça de ter os amigos antigos, que são aqueles que frequentam a minha casa, a minha vida, com quem eu falo regularmente, que são de 20, 30 anos. Você também tem, tenho certeza disso. A galeria dos amigos irrenunciáveis que você não troca por novos. Amigo, essa confiança estabelecida, você não encontra em todo lugar e a todo tempo. Quando fores bem-sucedido, ele será como teu igual, e sem cerimônia dará ordens a teus criados. Mas se fores humilhado, ele estará contra ti, e se esconderá de tua presença. Afasta-te dos teus inimigos, e toma cuidado com os amigos. Amigo fiel é poderosa proteção. Eu acredito mesmo nisso. Deus nos protege através dos nossos amigos. Quantas vezes na nossa história nós nos livramos de situações destruidoras porque ouvimos a palavra de um amigo fiel. Ouvimos aquele conselho que nos abriu os olhos, que nos fez ficar atentos ao poder destruidor que aquela situação poderia ter sobre nós. Aquele amigo que nos chama a atenção para a prudência que nós precisamos ter para viver bem. Até aquele amigo que muda o nosso cuidado com o corpo. Eu sei que às vezes a gente estabelece alguns amigos assim, na academia, e como eu fiz bons amigos dentro da academia, que me motivavam ao cuidado comigo.
estão internalizados até hoje em mim. Amigos que eu até já não encontro mais com a mesma frequência de antes. Mas um dia entraram na minha história e me ajudaram a desenvolver hábitos saudáveis. Nunca mais a gente esquece. Nunca mais a gente esquece. E Deus nos protege através dessas pessoas. Porque se uma pessoa teve influência sobre mim, para mudar em mim algo que era nocivo, Deus me protegeu através dele. Aquela sua nutricionista que muda de maneira positiva os seus hábitos, ela está representando o cuidado de Deus na sua vida, com o estudo dela, com a ciência própria que ela escolheu. Tão interessante, né, a gente pensar em todos esses desdobramentos do ser religioso, de como o nosso cristianismo pode ser frutuoso na vida do outro assim. Eu, com a minha profissão, se sou médico, ter a oportunidade de oferecer o conhecimento que eu adquiri na faculdade, ainda que eu cobre por isso, porque é meu meio de vida. Mas não é só o dinheiro, porque o médico também tem que sobreviver, ele tem as necessidades dele. Não é só o dinheiro, é a satisfação de tornar-se um amigo do paciente. Eu não estou dizendo de amigo, de sair, de ir para... Não, estou falando desse sentimento que nos faz querer o bem do outro. Que nos faz ter a oportunidade de proteger o outro de alguma realidade que possa lhe fazer mal. Então você tem aquele amigo que frequenta a sua casa, que participa da sua intimidade, que viaja com você, que você escolhe para fazer férias, que você escolhe para descansar, que você fala regularmente pelo telefone, são os amigos da proximidade. Mas você também tem as pessoas amigáveis, aqueles relacionamentos que são frutuosos pelo bem que elas trazem a você. Então, eu passei por uma consulta, um médico descobriu minha enfermidade, me medicou, me mandou para casa muito melhor do que quando eu cheguei lá. Porque eu já cheguei em casa com os remédios certos. O conhecimento dele se tornou meu amigo naquela hora. Porque se ele quisesse me matar, ele poderia. É só ele me diagnosticar de maneira errada. É só ele negligenciar as minhas necessidades. Me dar um remédio errado. Como a gente viu outro dia, né? Aquela máfia em Brasília e no Rio Grande do Sul, uma coisa assustadora, desumana ao extremo, que a gente chega, meu Deus, como é que um ser humano é capaz de fazer isso com o outro? Você vai consultar-se com um ortopedista, de repente você tem um problema leve, uma coisa simples que resolveria com uma fisioterapia, ele por interesses financeiros, em parceria com as empresas de próteses, disso, de aquilo, vai lhe recomendar uma cirurgia, vai falsificar documentos, ou vai te levar para uma mesa de cirurgia e lá inventar procedimentos sem você ter necessidade deles. O médico não foi amigo do paciente nessa hora. Ele não quis o bem, ele não honrou aquilo que no dia da formatura dele, ele prometeu. Uma crueldade sem tamanho. Uma senhora foi numa reportagem, acho que foi no Fantástico que passou isso. Uma senhora que não tinha nada na perna e de repente eles colocaram uma prótese na senhora, sem necessidade, e deixou essa mulher sequelada para o resto da vida. Porque os resultados da cirurgia foram todos errados. Imagina isso. Então, o cuidado do outro, até quando me oferece o conhecimento, um médico virtuoso, não precisa ser cristão, se ele já for virtuoso, já é confiável. Agora, se ele é cristão, já está na mesma perspectiva que nós, comungamos da mesma fé, falamos a mesma língua,
Mas basta ele ser virtuoso. Basta ser ele um amigo da humanidade. Um amigo do conhecimento, da verdade, da justiça, da honestidade. Em tempos de eleições, né? Ser religioso não é garantia de nada. Pode muito bem ser um pastor, ser um padre, ser um membro da igreja e ficar usando do contexto religioso para se eleger e lá nos bastidores da política ser um desonesto. Buscar os próprios interesses. Precisa ser virtuoso, ponto final. Precisa ser um amante das virtudes, um amante da justiça, um amigo da verdade. E naturalmente nós vamos ter os benefícios daquela virtude, daquele ser humano virtuoso. Amigo fiel é poderosa proteção. Quem o encontrou, encontrou um tesouro. Ao amigo fiel não há nada que se compare, pois nada equivale ao bem que ele é. Amigo fiel é bálsamo de vida. Os que temem o Senhor vão encontrá-lo. Quem teme o Senhor orienta bem sua amizade. Como ele é, tal será o seu amigo. E assim, vamos buscando um cristianismo muito real, muito concreto. Sim, eu quero ser cristão. Então eu olho para os meus relacionamentos e eu vou descobrir o quanto desse cristianismo que eu tanto admiro, eu já sou capaz de praticar. Nós vamos para um rápido intervalo e a gente volta já já com o programa Direção Espiritual.